Boa, pessoal. Tudo bom? E aí, como vocês estão? Tranquilos? Bom, tava demorando um pouco aí pra fazer esse vídeo, pra variar, mas tem motivos aí também, tá? Tem motivos, sempre tem motivos. É, Enfim, li aí faz um tempo já, faz umas 2 semanas aí, terminei de ler as Crônicas de Nárnia, li todos os livros, demorei um pouco aí, pô, demorei um mês e pouco, mas li todos eles. E já tinha experiência, né, com os filmes ali, quando eu era criança eu tinha assistido ali os filmes ali, né, não tinha nutrido grandes amores ali, mas o filme do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa sempre ali me cativou aí, né, é um filme muito bonito ali, e que lembro que eu assisti muito jovem, e era um filme que sempre ficou na minha memória, assim, né, com certo amor. E, enfim, terminei de ler os livros ali, e fiquei enrolando um pouco porque acho que não gostei tanto quanto eu imaginava que eu gostaria desses livros, tá? Das Crônicas de Nárnia. São 7 livros, pra quem não sabe, né? Foi feito 3 filmes em cima, né? De 3 livros. Né? O primeiro filme ali, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é uma boa adaptação. Os outros dois não são boas adaptações, que tem o filme do Príncipe Caspian e o filme também do Peregrino da Alvorada. É, Enfim, esses últimos dois aí não são boas adaptações. Tem uma série antiga aí da BBC e que também tem seus problemas aí também, né? Mas, enfim, o que o que ali eu queria comentar desses livros ali é que de fato ali é, esperava um pouco mais desses livros ali, né? E até mesmo fiquei em dúvida, e até mesmo se eu fazia esse vídeo analisando, porque eu não faço vídeo de todos os livros que eu analiso, não, que eu leio, não, tá? Tem livros ali que muitas vezes eu leio aqui e acho que não tem muito conteúdo para falar, não me cativaram muito ali, daí acho melhor não fazer vídeos ali, né? Porque até para poupar os ouvidos de vocês e também para porque às vezes não tem muito o que falar, não achei muito interessante ali, né? Não vou tomar meu tempo também pensando muito aí sobre um livro que eu achei ruim. Mas eu acho que tem algumas coisas aí interessantes a se falar das Crônicas de Nárnia, principalmente no quesito de simbolismo, né? São livros ali muito simbólicos e até mesmo evidentemente simbólicos em alguns aspectos, né? Eu lembro que eu estava discutindo com o meu irmão, que é muito religioso, e sobre essa questão, né? Porque dentro dos meios conservadores ali, né? Tanto Tolkien como o C.S. Lewis são muito valorizados. Eles eram contemporâneos, né? Inclusive amigos. E eles sempre discutiam, né? O Lewis, o Tolkien, perdão, não gostava muito das obras do Lewis, né? Dessas obras fantásticas do Lewis, né? O, Porque o Tolkien ali falava que era muito evidente justamente isso, né? Ele falava que a simbologia do Lewis é muito evidente, né? E de fato assim, é uma simbologia ali que quando você lê assim, quando adulto, talvez para uma criança funcione assim, não tão de forma tão evidente, mas principalmente quando você já é um adulto, assim, você lê esse livro, é um negócio até meio assim, até meio chato em certo aspecto, viu? Assim, eu concordo um pouco com o Tolkien, né? No começo eu tava achando interessante, tava achando bonito, mas chega uma forma ali que chega um ponto ali dos 7 livros que começa a ficar meio cansativo de tão evidente, tão assim, por assim dizer, ingênuo que os livros são. Essa é uma das críticas aí, talvez um dos motivos pelos quais eu realmente não tenha gostado tanto assim dos livros, né? Se fosse numerar aí por ordem, assim, até mesmo eu fiz uma ordem, um tier list, né? O qual eu gostei mais, qual eu gostei menos. De fato, eu acho que o livro dos 7, o mais interessante, é o Leão Guarda-Roupa Feiticeiro, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. De fato, aí talvez a história mais cativante, mais aí bem fechadinha ali, seja essa história, né? Os 4 personagens aí principais funcionam muito bem. É, Tem um simbolismo muito interessante nesses 4, porque eles são como se fossem os 4 elementos da natureza, né? Para quem entende um pouco de simbologia,
também uma simbologia ali antiga, astrológica ali, né, que usa esses 4 elementos. É, é como se o Pedro fosse o elemento do fogo, né, que é aquele cara mais corajoso, né, com o escudo de leão, né, e assim mais expansivo, mais líder do grupo, né, e é como se o Edmundo fosse o ar, né? Porque ele de fato ali ele é já mais traiçoeiro, né? Principalmente nesse livro, né? A gente acompanha uma jornada de formação dele, em que ele vai de uma pessoa assim realmente mentirosa, né? Até uma pessoa que se redime ali com os outros irmãos. Mas de fato são esses elementos mais da enganação, da comunicação, do típicos ali do simbolismo do ar, né? O, a Susana, né, estaria mais vinculada aos elementos da terra, né, porque de fato ela é mais ali cautelosa, mais até medrosa em certos pontos, mas muito sensata também, né, no que faz e também ali nessa perspectiva carinhosa ali com o grupo no final das contas, né. E a Lúcia seria os elementos da água, né? Assim, por causa de ter muito mais sensibilidade do que a Susana, né? Ser alguém realmente sensível, né? Até pro Aslan, né? No sentido que ela geralmente é a primeira que vê o Aslan e quem sempre tá atrás do Aslan, né? E a quem mais é a mais nova do grupo, é a mais sensível do grupo, né? E também a que mais tá sempre chorando emocionalmente. Afetada do grupo, né? E, enfim, só por essa dinâmica ali já se torna um livro muito interessante, né? Esse livro do Leão da Feiticeira e do Guarda-Roupa, né? Para quem não sabe, ali meio que esses livros eles têm uma continuidade também histórica, né? Então esse livro ali ele conta um pouco depois do que seria o Sobrinho e o Mago, né? Então toda essa história da feiticeira ali, ela já está no primeiro livro no primeiro livro das Crônicas de Nárnia. E enfim, até mesmo ali tem esses elementos da feiticeira ali que para quem lê o livro assim de cabo a rabo é interessante, né? Para você ver uma continuidade de uma história em relação a outra. Tem uma série de aspectos ainda nesse livro aí do Leão da Feiticeira do Guarda-Roupa que a gente poderia comentar, né? Por exemplo, ali toda a questão da ressurreição do Aslan, né? E assim, quanto esse aspecto ali é evidentemente ali um aspecto cristão e fazendo essa evocação da ressurreição de Cristo, né? O, de fato ali, né? Todo esse aspecto ali também da magia profunda, né, que sempre está em questão do livro ali, né, que meio que tem as leis, tem a questão da magia sendo usada de forma ruim pela feiticeira, mas tem uma magia que é mais magia, né, tem a magia que é profunda, né. Me lembrou muito essa questão das leis não escritas, né, que os gregos falavam ali, né, que tinha, bom, existem as leis ali que todo mundo está seguindo, mas além das leis existem as leis não escritas, né? Existem as coisas que todo mundo sabe que são as corretas, mas que às vezes a sociedade não está seguindo, né? E essa questão da magia profunda sempre me evocava isso, né? Que no livro tem toda uma discussão ali sobre isso, né? E sempre evoca ali essa questão de uma magia por trás dessa primeira magia, né? Uma magia ali que é mais magia do que a magia que as pessoas estavam fazendo, a magia errada que as pessoas estavam fazendo na ocasião. Enfim, livro muito bonitinho, muito fechadinho esse primeiro livro, Eu Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa. Gostei, né, por si só, como eu falei, o filme mesmo já era cativante. E, enfim, outro que eu muito gostei, aí o segundo, foi o Sobrinho do Mago, né? Que tem ali tem uma série de aspectos interessantes nesse livro aí, também muito simbólicos ali, né? Começando por essa história dos anéis, né? Para quem não conhece essa história do Sobrinho do Mago ali, que não tem nenhuma adaptação, o Sobrinho do Mago ali é um livro que tem ali são duas crianças, né?
que eles ali descobrem ali que o tio de uma delas ali estava envolvida com uma série de aspectos da magia, e etc. Um cara ao todo assim muito estranho, né? E que ele tinha anéis ali, né? Anéis que aparentemente quando você colocava um ali deles, você desaparecia e o outro quando você colocava você reaparecia, né? Só que se descobre que não era bem um desaparecimento, mas sim que você ia para outro mundo, né? E esse mundo aí a gente vai saber que é o mundo de Nárnia, né? E é o primeiro livro das Sete Crônicas, e é muito interessante ali, até mesmo esse simbolismo do anel inicialmente, né? Porque essa questão do anel da invisibilidade tem toda uma tradição histórica aí, né, sobre isso daí, né? Que remonta desde os dos gregos, também mitologias nórdicas sobre isso, né? E que você coloca ali essa questão do anel da invisibilidade é sempre uma questão até mesmo que de discussões morais em cima, né? Que assim, se você tivesse um anel que fizesse você ficar invisível, né, você faria o que na sociedade, né? Sempre teve essa discussão, né? Assim, o quanto esse anel da invisibilidade é um elemento de corrupção, né? E é interessante até porque o próprio Tolkien também no Senhor dos Anéis utiliza essa questão do anel, né? E o quanto também isso daí começa as Crônicas de Nárnia é interessante, né? O... Enfim, mas acho que não vai muito longe essa discussão moral dentro do livro ali, não. Mas vale a nota, né? Vale a nota ali, talvez ali como a gente enxergar a Nárnia como uma outra realidade em que você possa fazer o que você queira, né? Enfim, né? Logicamente o C.S. Lewis, bem evidentemente, aí vai encaminhando mais Nárnia para um aspecto religioso, muito mais do que essa questão né, da pura moralidade, né? Mas enfim, cabe aí maiores pensamentos sobre isso aí para alguém que queira, né? É muito interessante esse livro aí, porque realmente, assim, é quase um livro ali que, em certo aspecto, é um livro de Gênesis, né? Porque a gente vê o, a criação de todo o mundo ali, de Nárnia, né? Porque, para quem não leu ali, o Aslan aparece nesse livro ali, começa a dar voz aos animais, né? E começa ali a criar todo o mundo de Nárnia ali, é o que esses meninos aí, que essa menina e o menino ali presenciam, né? E também daí já começa a corrupção, né? Que tem ali toda essa criação que era boa, só que tem um elemento maldoso que é o elemento da feiticeira e da corrupção. E o Aslan precisa da ajuda dos meninos ali para meio que parar a feiticeira. E enfim, tem uma série de elementos, até mesmo o elemento na maçã entra, né? Como ali uma brincadeira também com a maçã de Adão e Eva, né? Que tem a maçã. Tem uma hora que o menino precisa pegar lá a maçã da imortalidade e a feiticeira tenta ele, né? Falando que assim ele não poderia comer a maçã, ele tinha que levar essa maçã ao Aslan, né? E a feiticeira tenta ele falando que essa seria a maçã da eterna juventude, né? Muito interessante ali também esse simbolismo ali, o quanto isso poderia ser análogo ao fruto da sabedoria lá do Gênesis, né? E não é a mesma coisa, né? Porque eterna juventude não necessariamente sabedoria, né? Mas no final é o fruto da tentação da eternidade mundana, né? Ou tentação ali de você realmente viver na Terra o que seria um atributo divino, né? E no final, então é a mesma coisa também, simbolicamente falando, né? É um livro muito interessante, eu acho que até caberia uma boa adaptação, né? Não sei porque o pessoal aí não fez certinho essas adaptações aí, seguindo essa ordem cronológica do livro. Mas é muito interessante também esse livrinho aí, muito gostoso de ler. Como eu falei, talvez seja o meu segundo aí que eu mais gostei, né? O terceiro que eu mais gostei da leitura foi o que a gente chama aí do Peregrino da Alvorada, né? Que esse sim tem adaptações, aí tem duas adaptações, inclusive. E é um livro muito interessante, mais por ser realmente uma historieta assim de aventura, né? Porque é quase que uma aventura náutica, assim, que as pessoas ficam indo de ilha em ilha ali, e cada ilha tem uma coisa diferente, né? É quase um One Piece aí, né, entendeu? Então, assim, é muito interessante e
Tem muitos simbolismos também interessantes ali. Para quem acompanha cronologicamente, se torna bastante interessante porque tem a figura do príncipe Caspian aparecendo e dessa vez o príncipe Caspian já um príncipe maduro ali, né? Diferente do próprio livro O Príncipe Caspian, que ele está se formando ainda. E essa questão aí do Peregrino da Alvorada aí, né? Também tem um ponto simbólico muito interessante, né? Que é a formação ali de um personagem que ele vira ele é amaldiçoado a virar um dragão. E era um personagem muito chato, assim, comicamente chato, assim, né? Um personagem que fica reclamando toda hora de tudo ali, né? É um parente ali do Edmundo e da Lúcia, né? Que ficam ali, que eles são muito mais legais. Ele é evidentemente, assim, arrogante, chato, escrotão mesmo, assim. E ao mesmo tempo, assim, é um personagem que é chato, mas ao mesmo tempo ele é, como posso falar, ele não sustenta essa chatice, né? Porque ele é chato assim, mas ele é um fracassado no final, assim, sabe? Aquele tipo de pessoa assim que é chata, mas assim não tem nenhuma contraparte, assim, realmente sem qualidades mesmo, né? E enfim, e daí ele se torna um dragão ali ele é amaldiçoado a se tornar um dragão ali. E no final ali só ele só consegue ali deixar de ser um dragão quando ele entende que quando ele tem um próprio entendimento dessa chatice dele, né? E o quanto ali o quanto ele deveria abraçar as coisas, né? E abraçar assim as amizades e o que o pessoal estava fazendo por ele, né? E é um pouco isso gira em torno do o livro ali. É, Bom, é um simbolismo muito interessante desse livro aí. Não diria que o livro gira em torno disso, mas tem uma mensagem muito interessante nesse livro por trás disso daí, né? Porque de fato ali era um menino que não dava valor para as coisas que ele tinha no final das contas, né? E depois que ele é amaldiçoado, ele meio que passa a dar valor para essas coisas. Outra historinha interessante aí é a historinha da cadeira de prata, né? Que é a história ali que esse mesmo menino que tinha sido amaldiçoado ali, tinha sido amaldiçoado ali em Nárnia, ele agora ali, depois dele já virar uma pessoa, depois de passado um tempo ali, ele e uma amiga dele vão pra Nárnia. E enfim, daí eles ali entram uma série de aventuras ali subterrâneas, né? Literalmente subterrâneas ali. Enfrenta uma bruxa serpente, que não é a mesma bruxa ali do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa e nem do Sobrinho Mago. É ainda uma outra bruxa ali, mas sempre é interessante aí o que o Tolkien, o C.S. Lewis, ele dá a impressão que todas elas são a mesma, de certa forma, né? Porque é tudo a encarnação da própria maldade, né? E essa bruxa ali, ela tem aspectos ali ofídicos, né? Ela é meio que ela né, vira uma serpente, etc. E é muito interessante porque, assim, serpente é o elemento da maldade, né? Serpente ele não tem como, né? Ele é um bicho rasteiro, né? Um bicho ali que ele é sempre horizontal, né? Assim, você, né? Não tem a elevação, né? E assim enfim, é um simbolismo ali claro ali da pura maldade, né? A serpente que engana a Eva, né? Enfim, o e né, tem o aspecto da reconquista do trono, né? Esses livros são quase ali, pô, pra quem gosta dessas questões ali, até de nobreza e até monárquicas, por que não, né? É, o livro sempre tem esse aspecto de conquistar o bom trono, né? Tem isso no Príncipe Caspian, tem isso nos quatro meninos ali que governam Nárnia, né? É sempre esse aspecto de você ter as qualidades para conquistar o trono, né? E esse livro aí se passa em Nárnia, depois dos aspectos ali, depois de toda a história do Caspian, etc. E estava perdido um príncipe, né? O que os meninos ajudam ele a sair do mundo subterrâneo que ele estava perdido. Olha que analogia, né? Olha que simbolismo, né? Ele estava perdido no mundo subterrâneo, né? Encantado pela bruxa no mundo subterrâneo. E
os dois meninos ajudam ali ele a sair desse mundo subterrâneo e reconquistar o trono que era dele mesmo, né, por sangue. Então de novo, né, esses simbolismos ali que são muito evidentes, mas muito bonitos aí também, né? O quinto aí que eu mais gostei talvez tenha sido o Príncipe Caspian, né? O Príncipe Caspian aí que é um livro ali que eu tinha assistido o filme também quando criança ali. É um filme que eu gostei muito menos aí do que O Leão, a Feiticeira, Guarda-Roupa. Eu lembro que literalmente eu não tinha gostado quando criança esse filme não, porque o filme já eu reassisti uns pedaços desse filme aí quando eu tava lendo o livro. E eu entendi por que eu não gostei. Porque é um filme já mais adulto, assim, ele perde esse aspecto infantil. E até mesmo por esse aspecto é uma má adaptação do livro. Porque o livro ainda é. O Príncipe Caspian no livro ainda é muito infantil. É uma historinha de formação, assim, do Príncipe Caspian, que é muito mais jovem do que dá a entender no filme, né? Que seria um menino, assim, de 11 12 anos. E no filme parece que ele já é um adulto, assim, com 20 anos ali. E e a jornada de formação desse menino ali, né? Que perde os pais, etc, né? E ele é por direito ali o futuro rei de Nárnia, né? E os meninos ali, os quatro ali, é, é, os quatro ali do príncipe, os quatro do leão, do feiticeiro e guarda-roupa ajudam o príncipe Caspian ali a se formar, assim, né? Enquanto rei ali, né? E por esse aspecto muito interessante ali, né? Ele sofre um golpe, o Príncipe Caspian ali, eles também estão retomando a antiga ordem ali de Nárnia também, né? E o filme é uma má adaptação, porque de fato ali existe uma série de elementos que não tem no livro, como a briga do Pedro com o Caspian, uma briga assim muito egóica assim, né? Focada assim em quem seria o melhor, assim, rei, quem é o mais homem da situação, por assim dizer, né? E coisa que não existe tanto assim no livro, né? Literalmente não existe no livro. Então o filme ele se torna uma outra coisa, né? É um filme até interessante assim por si só, mas não tem nada a ver com Crônicas de Nárnia, né? Não tem nada a ver com a mensagem do Lewis, etc, né? E assim fica fora de tom em relação ao livro. E o que acontece, né? O livro tem uma série de aspectos também que não são adaptados no filme que são interessantes, né? Como, por exemplo, tem uma questão de um sincretismo religioso muito interessante no livro ali, que começa a aparecer mitologia, elementos de mitologia grega ali, né? Chega uma hora que o próprio o Dionísio aparece ali no livro ali, né, e fazem uma grande festa e tudo. É muito interessante essa questão da festa também, porque sempre tem festa em Nárnia, né? O próprio C.S. Lewis estava lendo um texto lá que ele falou que ele gostava de colocar essa coisa de banquetes, cenas de banquetes, de comilança, de festas assim, porque ele mesmo gostava dessas coisas e assim, ele achava que tinha um quê de mágico nisso tudo, né? E de fato é muito legal assim, de fato isso daí é um aspecto muito legal do livro, essa questão de sempre ter festas especialmente no Príncipe Caspian, é uma festa com danças e ninfas dançando e Dionísio, né? Não é tão pagã quanto eu tô dando a impressão aí, e nem pervertida, viu? Uma festa assim bastante ingênua assim, então. E enfim, e a Lúcia tá meio que organizando tudo, né? Como eu falei, ela é esse elemento sentimental e aquático do livro ali, né? Que tem toda essa sensibilidade ali e também a sensibilidade festiva no final das contas, né? A gente pode falar. E o Aslan concordando com tudo isso, né? Quase como um episódio, assim, realmente de genuína felicidade ali no livro, né? Livro muito bonitinho também, livro muito bonitinho também. Agora a gente vai pro penúltimo que eu mais gostei. Já tava cansado também. Não que o livro seja ruim, mas é o último livro aí, o penúltimo que eu mais gostei, que é a Última Guerra. E a Última Guerra ali é um livro muito, muito simbólico. Quase fora de tom em relação aos outros 6 livros ali. Porque eu diria que ele é o menos ali, menos narrativo e mais simbólico, assim. É o que menos ali tem uma história, assim, com uma trama bem desenvolvida. E o mais simbólico, por outro lado, que tem personagens, assim, com
que são quase arquetípicos, né? Tem um macaco que ele é um enganador e que ele quer transformar quer fazer um falso legado do Aslan. Tem figuras demoníacas ali que destroem tudo que pisam. E tem o retorno do Aslan depois de muito tempo ali, né? E em uma cena literalmente ali apocalíptica. Então, assim, é um livro mais simbólico, realmente, assim, vamos dizer, se o primeiro livro é o livro quase de Gênesis, esse seria o livro quase do Apocalipse mesmo. E é o livro aí é o último, e ele dá um final, assim, que eu achei até bastante melancólico para a série como um todo, viu? Assim, o final, no final ali meio que de novo, Lewis peca até por ser extremamente evidente, né? E ele, logicamente, faz ali como se ele coloca toda a Nárnia como se fosse assim uma terra realmente transcendente e que a Nárnia seria uma visão do céu, por assim dizer, né? E todo esse aspecto e todo esse apocalipse que, né, o Aslan faz ali em Nárnia, meio que constrói uma outra Nárnia, que esse sim seria o céu, e no final ali até mesmo seria como se Nárnia ali fosse o mundo dos mortos também, por assim dizer. É interessante o simbolismo ali, porque no final no final essas figuras ali, como a Lúcia, o Pedro, o Edmundo, eles estão mortos no mundo real, e daí eles realmente vão para Nárnia no final. E não sei. Não gostei tanto assim quanto desse final, quanto eu acharia que eu gostar, que ia gostar, que eu acharia que fosse. É, até porque o que eu falei, eu acho que é muito. Realmente, eu Lewis peca um pouco por ser evidente demais, assim, e querer explicar tudo, assim, e querer explicar o apocalipse no final das contas, entende? Assim, enfim, não é algo assim que poeticamente me conquista. Tem algumas outras coisas, né? É um livro assim meio de um tom de fim da infância, né? De luta contra o demônio mesmo, e até tem uns aspectos interessantes como a própria ausência da Susana, né? Que ele reaparece em todos os seus personagens menos a Susana, quase indicando assim que, sei lá, ela teria se corrompido assim pro mundo, e o que seria, ela sempre foi o personagem mais pé no chão, que eu falei, até mais terrestre, por assim dizer, né? Mais sensato e mais medroso, e talvez até isso tenha pesado ali. Mas enfim, também achei meio fora de tom. Não sei se eu gostei dessa decisão do Lewis também. Enfim, por essas e outras aí, foi um livro que eu não gostei tanto assim, como eu não gostei desse desfecho da série aí também. Vale a nota aí do livro que eu menos gostei, que foi o Menino e Seu Cavalo, é, que é um livro que é uma aventura hípica aí, por assim dizer, né? Uma aventura no deserto, que um menino ali foge, um menino que é escravo, foge do seu dono ali, com a ajuda de seu cavalo falante, e ele tem ali ele encontra também uma companheira ali, e que ajuda ele, e encontra uma menina que ajuda ele, que os dois ali acabam virando amigos aí e amantes também, né? E no final ali, enfim, é um livro que eu acho que até de seu simbolismo não consegui extrair muita coisa. Eu acho que teria alguma coisa, até porque eu acho que essa questão da aventura hípica por si só, ela tem um simbolismo interessante ali, né? Remonta muito essas questões antigas ali, em que os homens saíam seus cavalos guerrear e tudo, né? Mas é uma história boa, viu? Em termos de trama, assim, eu não achei ruim, não. É só porque eu achei meio esvaziado, assim, de sentido e até mesmo fora de tom, né? Porque são personagens que não aparecem nos outros livros, assim, então parece meio que uma história, assim, parece um spin-off em relação às outras histórias, assim. É, e por isso mesmo não me pegou muito essa história. Mas eu insisto, a trama é gostosinha, assim, em termos assim de uma série ali que passasse ali no mundo de Nárnia, parece interessante. Eu acabo de dizer, nenhum livro é ruim. Nenhum desses livros é ruim. Só que eu não achei nenhum deles genial também, né? Aí que tá a grande parte do problema ali.
né? Ou não gostei muito do livro porque nada assim me fez realmente brilhar os olhos ali, né? É, como falei, o livro que eu mais gostei é um livro ali que eu já tinha assistido o filme ali, já tinha contato quando criança, e talvez também por isso também não tenha me surpreendido muito. Mas de fato ali eu acho que realmente são livros, mesmo o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, não é um livro assim genial, assim, né? Assim, é uma trama entretiva, assim, com um simbolismo legal, com um simbolismo que dá o que falar, mas não acho que seja assim tão encantador, assim. É inovador. Não podemos falar também que C.S. Lewis fez uma coisa que é clichê, assim. É de fato inovador toda essa questão de Nárnia e entrou no imaginário popular até, né? Teria uma série de símbolos ali no geral pra gente comentar, né? Por exemplo, aí, né, falando desse imaginário popular, né? Primeiramente, né, essa própria questão do mundo de Nárnia, né? O que Nárnia é, no final das contas, né? É uma questão muito interessante se colocar, né? Como eu falei no último livro ali, Nárnia é destruída e reconstruída, como se fosse uma Nárnia melhor que a Nárnia, né? Uma Nárnia 2.0 ali, que é melhor que a Nárnia. Logicamente, uma alusão assim bíblica, né? Mas tirando esse aspecto, assim, né? O que era Nárnia, né? Antes dessa reconstrução, assim, né? Tem uma série de elementos interessantes, né? Primeiro que as pessoas vão para Nárnia quando criança, assim, parece claramente que elas têm que acreditar. E aí tá até mesmo o problema da Susana em não conseguir ir pra Nárnia, porque ela não acreditava suficiente em Nárnia, né? Ela tava até mesmo a não conseguir ir pra Nárnia de novo porque ela tava, sei lá, ela tava indo em festas e essas coisas, estavam muito interessada no mundo terrestre, de maneira que ela não conseguia ir pra Nárnia, né? Mas ao mesmo tempo não é como se adultos não conseguissem ir pra Nárnia, né? Mesmo o tio ali do sobrinho do mago conseguiu ir pra Nárnia ali com os seus anéis ali, né? E, e até mesmo numa idade mais avançada ali depois, Pedro, Edmundo conseguem ir pra Nárnia ali. Tudo bem que estavam mortos, mas conseguem ir pra Nárnia de certa forma. E, enfim, eu não diria assim que Nárnia é simplesmente o C.S. Lewis queria falar que Nárnia é simplesmente um mundo imaginário, mas sim é meio que um aspecto da infância em que talvez adultos percam. Eu lembro que eu estava lendo um texto que estava até no próprio livro ali, que no final do livro ali tem um texto sobre o que C.S. Lewis acha que é escrever para crianças, né? E ele fala que ele acha que escrever para crianças assim seria como ele falar uma forma de expressar o que ele está sentindo, uma forma boa de expressar o que ele está sentindo. Ele não escrevia para crianças porque ele gostava, ou que ele escrevia o que as crianças acham que deve aprender, ou ele escrevia o que as crianças queriam ouvir. Ele escrevia o que ele achava que era uma forma fácil dele escrever o que ele queria. Por exemplo, como se ele tivesse toda uma filosofia na cabeça, em vez dele escrever um livro filosófico, ele vai lá e escreve um livro infantil, porque ele acha que é uma forma fácil de expressar suas ideias. E isso explica até um pouco por causa desse excesso de didatismo das Crônicas de Nárnia, né? Como se fosse quase um simbolismo didático, assim, no final, né? Porque no final talvez seja isso mesmo, ele tá com algumas ideias ali bíblicas, ele só tá querendo expressar essas ideias através de um conto infantil ali, né? E, enfim, né? Mas eu acho que essa relação entre a infância e Nárnia, né, tem mais a ver com isso, no sentido de ser um aspecto da infância, né? Porque ele insiste muito nesse texto ali, que é que adultos deveriam ler contos infantis, assim, sem preconceitos, né? Não é como se existisse essa espécie assim de, agora você é um adulto, você tem que abandonar essas coisas, mas sim seria um acúmulo de experiências, né? Você que é adulto, você pode tanto ler um conto infantil quanto ler um livro de adulto, né? E não assim, você que é adulto, não assim uma exclusão, né? Lógico, seria estranho uma criança talvez ler um livro de adulto, mas o contrário não é verdade, né? E esse é o ponto, né? É um aspecto da infância que os adultos esquecem, tal como os adultos não valorizam a leitura infantil,
né? Eu acho que talvez Nárnia seja isso pro C.S. Lewis, né? É, enfim, né, a figura do Aslan também é muito interessante, né, outro ponto a se comentar, né, essa questão Aslan, logicamente, exercendo toda essa figura de Deus, né, e divindade ali, e a figura de Cristo mesmo, né, porque evidentemente uma série de elementos, né, tanto quanto ali essa ressurreição, como o apocalipse final, né, e Aslan castigando as pessoas e dando as portas do céu às outras, e até mesmo a Gênesis no início do primeiro livro, em que Aslan dá fala para as criaturas e etc, né? Evidentemente, né? Evidentemente aí uma figura remontando Jesus Cristo e Deus, né? E enfim, de novo, né? Acho livros muito bons. O... Só não acho que sejam geniais ali, e acho que é uma leitura cansativa, principalmente também, porque são livros ali que, se você ler separado, até funciona, eu acho, assim, mas lendo tudo junto, são histórias que elas sempre têm uma trama, assim, muito, assim, muito bem fechadinha e se torna repetitivo, né? Você fazer isso com 7 vezes seguidas, né? E eu acho que talvez se você ler separado, esses livros funcionam muito melhor, assim. Você lê um por ano, assim, né? Porque são livros longos, né? São quase 1000 páginas aí de livros, né? E, enfim, como eu falei, na experiência, não sei se funciona melhor para crianças, assim, talvez, né? Assim, talvez também uma, né? Sofra um pouco do que o C.S. Lewis estava criticando. Eu sou um adulto que não gosta muito de literatura infantil, pode ser, mas é bonitinho, né? Guardarei no meu coração alguns desses livros aí, tá bom? Pessoal, é isso daí, tá? O, tentarei não enrolar, mas como eu falei, pessoal, também eu prefiro, se for para fazer um vídeo ruim, falando de um livro ruim, eu prefiro nem fazer, né? O negócio aqui do canal é focar em qualidade, tá, pessoal? Não em quantidade aí. Vocês podem ver que eu faço análises aí mais profundas aí, análises realmente comentando assim minha opinião sobre as coisas, não trazendo coisas genéricas aí que qualquer um poderia falar. E, enfim, por isso demora um pouco, pessoal, também, né? Mas tenha paciência, não desistirei disso daqui tão fácil, tá bom? Vão acompanhando aí que alguma hora sai os vídeos, tá bom? Abração aí, falou, curte aí, deixa comentário aí, tá bom? Manda um abraço, tá? É isso daí, segue o canal, tá bom? Se gosta aí, porque vai ter mais vídeo, tá bom? Falou, falou!